Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, programa para te conectar e também discutir com profundidade os principais assuntos de Goiás, do Brasil e também do mundo. E hoje o Pauta 1 vai tratar da relação entre o cerrado e a crise climática que atinge a região sul do país. Como esse importante bioma do Brasil pode influenciar diretamente nos padrões de chuva e nas inundações no Rio Grande do Sul. A região central do Brasil, que inclui o bioma cerrado, pode ter impacto significativo nas chuvas do Rio Grande do Sul, devido a uma série de interações atmosféricas e climáticas. As fortes chuvas podem ter várias causas, incluindo influências climáticas locais e até globais. Fenômenos climáticos globais como o El Niño e a Laninha podem influenciar os padrões climáticos no Brasil e afetar a frequência e intensidade das chuvas no Rio Grande do Sul. Durante eventos do El Niño, por exemplo, as chuvas tendem a ser mais frequentes e intensas na região sul do Brasil. Pois é, Samuel, e para entendermos mais sobre esse assunto, nós contamos no programa de hoje com a presença da meteorologista e gerente do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia em Goiás, a Elizabeth Alves Ferreira. Elizabeth, seja bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco mais do nosso clima aqui com todos, né? Tentando entender essas condições e essas mudanças que estão ocorrendo. Pois é, Elizabeth, e a primeira pergunta que abre essa edição do Pauta 1 é exatamente sobre a distância, né? Como que o Cerrado, um bioma que está tão distante geograficamente da região sul do país, pode estar associado às enchentes que estão assolando o Rio Grande do Sul? Exatamente. Nosso sistema atmosférico, ele é interligado. As coisas, elas estão interligadas em termos climáticos. Então, o que ocorre em uma região vai acabar influenciando outra região. Então, nós temos isso no nosso sistema de circulação global. Nós temos aí influências, por exemplo, considerando o El Niño, né, do que ocorre lá no Pacífico, influenciando para cá, e também outras circulações, né, como uma circulação decadal ou uma circulação ainda mensal, que acaba influenciando as chuvas também aqui para nossas regiões, região do Brasil e outras regiões. Então, a gente tem aí essa sistêmica, né, na nossa atmosférica, ela não tem limites. Chega até que ponto e para, não, ela é interligada. Então, nós temos, quando a gente tem um sistema como ocorreu agora, que ainda está atuando na região mais central, ou seja, essa massa de ar seco bastante intensificada, atuando aí por muitos dias, que desde o dia 22 de abril atuando aí, cada vez mais foi se intensificando. Ainda a circulação, né, proveniente do El Niño, o El Niño já enfraquecido, mas ainda assim atuando, então ele faz com que a gente tenha uma circulação da região norte para a região sul do Brasil ou região sudeste, dependendo das condições do sistema que esteja atuando. Então, se eu tenho uma circulação que a gente chama de baixos níveis, e isso ocorre muito também naturalmente já, e com o El Niño, às vezes ele se intensifica mais. Então, temos uma circulação que vem da região amazônica, chega nos Andes, ela é deslocada para a região sul ou região sudeste, e essa circulação chega até ao sul do Brasil, que foi o que aconteceu agora, com uma massa de ar seco predominante na região centro-oeste. Imagina ali um ventilador enorme circulando, né? Levando também essa circulação para a região sudeste, chegando as frentes frias ali na região sul, chegando as frentes frias na região sul, essas frentes frias não conseguem subir por conta desse grande bloqueio na região mais central, ficou ali estacionado a condição de chuva para a região sul. Então, tivemos aí essa grande tragédia que ainda está ocorrendo, infelizmente, e a gente já observa realmente aí
olhando e presenciando e vivenciando essa condição aí, que tanto o que ocorre lá na Amazônia, quanto o que ocorre aqui no Centro-Oeste, quanto o que está ocorrendo lá, tudo interligado. Então, a gente observa essas condições aí que foram bastante favoráveis, foi bastante significativo a persistência dessa massa de ar seco aqui na região Centro-Oeste, contribuindo para essas chuvas que ocorreram lá na região sul do Brasil. Elizabeth, a gente sabe que o Rio Grande do Sul está muito próximo ao oceano, né? Então ele tem ele vem, né, chuvas para ele do oceano, que os ventos trazem do oceano. Queria saber sobre em que o Cerrado altera esse padrão de chuva do Rio Grande do Sul e como isso acontece, né? O Cerrado é bem grande, ele ocupa uma boa parte do território central do país, então como é que o que acontece aqui altera esse padrão de chuva que a gente vê no Rio Grande do Sul? Sim, tem as circulações que atuam lá, tem vários sistemas, né, para a ocorrência de chuva na região sul do Brasil. Nós temos a circulação ciclônica, né, que às vezes está atuando muito ali na costa da região, então que leva a chuva para aquela região lá sul. Temos também as frentes frias que chegam levando também chuva para aquela região. Temos essa circulação de baixos níveis, que é o que a circulação de umidade, né, que a gente também dá o nome de rios voadores, que levam a umidade da região amazônica para aquela região também. E o que o Cerrado contribui aqui, no caso, né, por que ele está afetando, né, como que vai afetar, foi exatamente essa condição aí, dessa persistência dessa massa de ar seco, que à medida que ela circula, né, ela fica ali criando um bloqueio e que não deixa a frente fria subir. Então, se temos uma condição aqui de temperaturas bastante elevada, então ela vai ficando cada vez mais intensificada. Então, se ela fica persistente, essas temperaturas aí que a gente viu atuando bastante na região também de Minas Gerais, né, na região do Mato Grosso, na região de Mato Grosso do Sul, Goiás, né, as temperaturas ficaram acima da média. Aqui na nossa região de Goiás, principalmente o extremo sudoeste, com temperaturas aí de 5 graus acima da média por vários dias, né, persistente, a região ali de Catalão, Itumbiara, São Simão. Então, essas regiões aí ficaram com uma persistência de temperatura mais elevada. No entanto, todo o estado também acima da média, com 3 graus, 4 graus acima da média. Então, temos essa persistência dessa temperatura mais elevada, vai ficando cada vez mais seco, as condições aí da circulação contribuem para que o que descia da região amazônica, né, esse vento que desce de lá, ele fique mais ainda concentrado naquela região, porque quando não tem atuação aí dessa circulação, colocando assim, as frentes frias começam a subir aqui para a nossa região, traz aquele ventinho mais frio, traz aquela chuva, né? Nem que seja pouca ou só nebulosidade, mas ela consegue resfriar a atmosfera na região centro-oeste. O que ainda não ocorreu aqui para a nossa região de Goiás. No Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso já chegou a primeira friagem ali, mas aqui em Goiás ainda não. Então, ela ainda não está tão intensificada, essa massa de ar frio, ou junto associada à frente fria, que quebra esse bloqueio. Então, dessa forma, em termos de temperatura e dessa circulação de alta pressão, é que contribui para que esteja ocorrendo mais chuva lá na região sul do Brasil. Elizabeth, eu queria entender a respeito da frequência. Quando você explica para nós a respeito da incidência das ondas de calor e da incidência de chuvas lá no sul do país, a gente lembra que, primeiro, lá no sul, esse volume agora, é claro, ele é muito acima do esperado, mas há pouco tempo já tinha acontecido, né, uma série de tempestades lá no sul do país. E aqui na nossa região, na região central do Brasil, a gente lembra das ondas de calor. Ondas que incomodaram bastante a gente, né, pensando no conforto climático. Devem ser recorrentes esses fenômenos? A frequência, ela deve aumentar de forma contínua?
Assim, há tendência em termos de estudos, né, de aumento dessa frequência. Então, o que a gente observa desde a década de 90 até hoje, ela vem se intensificando cada vez mais, né? Tivemos uma condição parecida em 2015, 2016, que também foi o El Niño forte, né, moderado a forte, e que contribuiu para elevadas temperaturas aqui para a nossa região. E o ano passado, desde o ano passado, essas temperaturas elevadas foram praticamente de agosto até o final do ano passado, tivemos cada mês onda de calor, né? Todos os meses, de agosto até dezembro, tivemos onda de calor. Então, ainda não tínhamos registrados aqui, pelo menos em alguma estação aqui de Goiânia, por exemplo, né? Todos os meses onda de calor no segundo semestre. Então, ano passado foi a primeira vez que a gente registrou essas condições, e principalmente no mês de novembro, que foi bastante elevada essa temperatura no mês de novembro, e que a gente observa nos estudos que está ocorrendo em termos de temperatura é que tende a ficar mais frequente, né? Que a gente também tem prognóstico aí em termos de temperatura para o outono quanto para o inverno, ficando acima da média. Persiste essa condição aí de temperaturas acima da média aqui para a nossa região. Então, é o que a gente está vivenciando, os prognósticos a gente acompanha e está havendo, né, cada vez mais essa frequência aí da elevação de temperatura. Então, em termos de Goiânia, que a gente vem observando, desde a década de 60 para cá, as temperaturas já se elevaram em termos de média em 2 graus. Então, isso aí significa que podemos, em termos de 2 graus de 60 para cá, principalmente de 90 para cá, aumentou 1,6 grau, em termos de média. Isso significa que a gente tem persistências a temperaturas elevadas, né, por vários dias. O que ocorre é que antes dava um pico de temperatura, por exemplo, no mês de setembro, dava um pico de 38 graus, baixava. Agora não, a persistência da temperatura de 35, 36, 35, 36 por vários dias, ou uma semana, mais de uma semana, com essa temperatura elevando assim a média que a gente observa. Eu observo em Goiânia, capital, e também em outras localidades temos esses dados que dá a tendência de elevação de temperatura. E, claro, consequentemente, isso daí vai contribuindo para outros fenômenos mais extremos, em termos de pancadas de chuva, quando chega o nosso período chuvoso. A gente observa que as chuvas, ela não é mais uma chuva tão distribuída, e sim de pancadas volumosas, né? Ou seja, em meia hora a gente tem aí 10 milímetros de chuva, que é muita água em pouco tempo. Isso acaba ocasionando aí muito transtorno e pouca absorção de água no solo. Elizabeth, você citou, né, nessa resposta para o Samuel a questão do El Niño, né? Como que o El Niño influencia nas condições climáticas aqui do Cerrado e também no Rio Grande do Sul? Quais são os efeitos que a gente pode observar a partir dessa influência do El Niño nessas regiões? Aqui para o Cerrado, nem sempre ele tem uma característica tão, em termos de chuva, né, a mesma condição. Mas em termos de temperatura, sim, principalmente o El Niño moderado a forte. A característica para nós aqui é de temperaturas mais elevadas. Sempre quando tem a ocorrência do fenômeno El Niño moderada a forte, ele traz aí uma elevação de temperatura. Tanto que o último foi em 2015, 2016, foi bastante intenso, né? As temperaturas ficaram bastante elevadas, e a gente observa isso também em 2019, que a ocorrência do El Niño foi um El Niño rápido, mas teve também a temperatura se elevou. Então, em termos de, aqui para a nossa região, elevação na temperatura e irregularidade das chuvas. Então, normalmente, principalmente ali no início do período chuvoso, ele prolonga esse período chuvoso, demorando um pouco mais a chegar as chuvas, ou quando ela chega, aquelas chuvas mais pancadas, né? Temos pancadas mais intensas, ocorre, por exemplo, em um dia, fica 2, 3 dias sem chover, ou temos aí um intervalo, como foi o ano passado, bastante crítico, aí ocorria uma chuva, passava 10 dias sem chuva, em vários pontos, e algumas localidades, por exemplo, que veio a ter chuva já a partir de dezembro.
Então, houve aí um atraso bem grande nas chuvas e que foi bastante difícil para quem trabalha com a parte da agricultura, né, aqui para a nossa região, que normalmente as chuvas começam a partir da segunda quinzena de outubro e acabou aí atrasando, que a gente observa que ele atrasa aí essa condição da chegada das chuvas aqui para a região central, aqui para a região do Cerrado. E na região sul do Brasil, ele influencia com as chuvas, ou seja, vai trazer mais chuva para aquelas localidades, porque nós temos ali na região mais ao norte do Brasil, mais seco naquela região, trazendo condição de seca, porque muda a circulação do vento em termos de entrada na América do Sul. Então, temos uma condição de subsidência, ou seja, um ar seco mais ali para a região amazônica, trazendo seca para aquela região e trazendo mais chuva para a região sul, porque a circulação que tem ali de subsidência, ela vai mudar, trazendo assim mais condição de chuva para a região sul do Brasil. Então, quando a gente tem essa mudança na circulação dos ventos, e isso em altos níveis, aí contribui para aquelas chuvas mais intensificada na região sul, né, como foi o ano passado, também já teve ocorrência, como foi citado aí, né, de chuvas desde o ano passado. Então, já estava em uma situação já de enchentes que ocorreram o ano passado, voltando a ocorrer agora, e aí o solo aqui já mais encharcado, já teve problema o ano passado, voltando a ocorrer novamente, e a persistência dessa condição contribuiu para que tivéssemos aí essa tragédia que está ocorrendo. Então, em termos de El Niño, ele faz essa condição, menos irregularidade de chuvas aqui para o centro-oeste, com retardo aí na chegada da chuva, mais chuva para a região sul do Brasil e seca na região mais ao norte do país. Então, ele traz aí essas condições, principalmente na região ali mais norte, em termos de seca e chuva na região sul do Brasil. E, ocasionalmente, não é sempre, como a gente viu, seca também no Nordeste. Mas esse ano e o ano passado não ocorreram essa seca na região Nordeste. Pelo contrário, tivemos mais chuvas ali na região Nordeste. Então, o que aconteceu? Por que o El Niño não influenciou ali na região Nordeste, né? Tivemos outra circulação contribuindo ali para as chuvas no Nordeste, que foi o aquecimento do Atlântico, trazendo mais chuva para aquela região, assim também como as ondas, que a gente chama, ondas de leste, que é uma contribuição ali da circulação dos ventos alísios, associado também à temperatura ali, mais elevada no Oceano Atlântico, trazendo chuva para a região Nordeste, que foi que a gente acompanhou aí também, mais chuvas ali, mesmo tendo o El Niño. Nós vamos continuar tratando desse tema aqui nessa edição do Pauta 1 com a Elizabeth Alves, ela que é gerente meteorologista do INMET aqui em Goiás. Pauta 1 faz uma rápida parada, a gente volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 1. Nessa edição, nós discutimos a relação entre o Cerrado e as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Comigo, nessa edição, a Rawane Rocha e também o Samuel Straioto. Nós conversamos aqui com a meteorologista e gerente do INMET em Goiás, a Elizabeth Alves. Elizabeth, para começar este segundo bloco, eu queria perguntar para você sobre outra questão que também pode ter relação com o que acontece no Rio Grande do Sul, que é o desmatamento aqui da região do Cerrado. Como que o desmatamento aqui na nossa região, no Brasil Central, influencia nas cheias que atingem o Rio Grande do Sul? Temos aí essa condição, né, desde a década de 70, com o crescimento aqui da agricultura, vai se iniciando o desmatamento aqui para a região do Cerrado. Então, temos aí a ocorrência desse desmatamento. Inicialmente, ele vai mudando o microclima daquela região, depois ele vai entrando numa escala maior, né, uma escala de circulação aí maior, de
mesoscala e macroescala. Então, como estamos tudo interligado, né, essas condições aí vai mudando a temperatura, vai mudando a umidade, né, então temos também a circulação dos ventos. Então, em termos de microclima, ela tem essa mudança mais nítida, mais rápida, né? Depois ela vai atingindo aí uma escala maior, e a gente observa isso já nessa escala maior, considerando o estado, em termos de temperatura, que a gente observou que em todas as localidades, em todas as estações que temos no estado de Goiás, as temperaturas aumentaram, assim como também a umidade baixou. Em termos de temperatura, tanto na mínima quanto na máxima, e principalmente na máxima, tiveram aí uma elevação maior. Então, a gente observa que essa condição do desmatamento, principalmente nas temperaturas, na elevação da temperatura e também na umidade. E é claro, como tudo está interligado, ela vai contribuir, né, em uma condição que entra na circulação aí, em termos de Brasil, né, e a gente está vivenciando também a questão do aquecimento global, juntando-se também ao aquecimento global, que contribui aí no geral, né, essa condição que vai atuar em cada ponto, né, do Brasil e na nossa circulação em geral no globo, né. E temos essa condição, e aí a gente vê através já do que a gente observa na atuação dessas massas de ar seco por vários dias, né, por muito tempo. Então, a gente já observa que está ali contribuindo nessa condição. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele previa lá em 2007 que essa condição de 1,5 de temperaturas acima da média em termos global, né, a média global de 1,5, na verdade a gente já atingiu o ano passado, 1,5. Já temos aí essa condição em termos de média global. Quando a gente vai para o nosso estado, saindo aí da média global, indo para o nosso estado, a gente vê que essas temperaturas em algumas localidades, como eu falei, de 2 graus, outras de 1,5 grau, outras de 1 grau, também aí tendo essa elevação, e é claro que isso aí se soma, e aí temos essa condição aí de mais persistência na atuação dessas massas de ar seco na região central, e com certeza ela contribui aí para que essa condição em termos de chuva, tanto ali no sul do Brasil quanto na região sudeste, né? Porque se ela atuasse um pouco mais focada para a região mais central, ela não entraria tanto na região sudeste e na região sul. Mas como ela está tão intensificada, ela consegue descer a região sudeste, chegando ali essa permanência na borda ali da região sul do Brasil e trazendo ali mais chuva ou não deixando as frentes frias subir, atuando mais na região mais ao sul do Brasil. Elizabeth, eu estava vendo, né, as matérias do ano passado, nesse mesmo período que a gente fazia aqui sobre o Rio Grande do Sul, e me chamou a atenção porque nesse mesmo período, né, de fevereiro a maio do ano passado, o Rio Grande do Sul estava passando por uma seca muito intensa já há algum tempo, né? Eu estava vendo uma matéria que eu mesma fiz e a Defesa Civil no ano passado já registrava em maio, de fevereiro a maio, 70% do território com declaração de situação de emergência, né? As cidades estavam declarando situação de emergência. Esses 70% representam mais de 300 cidades do estado inteiro. E é interessante perceber como, nessa mesma época do ano passado, a prevalência do fenômeno era o Laninha, e no meio do ano isso muda com a chegada do fenômeno El Niño, né? Então vem as chuvas, e é impressionante que também em grande intensidade. Eu queria que a senhora explicasse se esses dois fenômenos eles sempre atuaram nessa intensidade extrema ou se isso é motivo de interferência humana, né? Questões de desmatamento, de queimadas. Como é que essas atividades elas alteram a prevalência desses fenômenos que são naturais? Esses fenômenos já são naturais, né? Como você pontuou, eles ocorrem. E o que acontece é a intensificação deles que está modificando, né? Estão ficando mais extremos. E a frequência também desses fenômenos que estão se tornando em curto período
como saímos de uma lanina, né, rapidamente para um El Niño. Então, essa mudança que antes tinha um período transitório um pouco maior, agora esse período transitório, como vamos vivenciar agora, praticamente é um mês, né? Vamos sair de um El Niño, já finalizando o El Niño, já vamos passar para uma lanina. Então, passamos aí 3 anos com a lanina, que foi de 2020, né, até o ano passado, o início do ano passado, de 2023, e saímos da lanina e já fomos para o El Niño. Ou seja, saímos aí de um extremo para outro extremo, como foi lá na região sul, sendo influenciada pela questão da seca, né? Sai de uma seca e vai para um período aí de muita chuva. E esses extremos estão ocorrendo de forma mais rápida, é o que a gente observa, né? Em termos aí de atuação desses fenômenos que já ocorrem naturalmente na natureza. E a gente está observando em termos dessa circulação geral, da circulação da atmosfera, né? Quando ocorrem esses fenômenos, eles vêm trazendo mais acentuada as condições que ocorrem quando eles estão atuando. Por exemplo, chuva na região sul ou seca na região sul. Então, vai ser muito seco, vai ser muito chuvoso. Trazendo esses extremos que a gente observava antes, que essa condição, ele chegava, por exemplo, o El Niño moderado, o El Niño fraco. Quando ele chegava forte, intervalos maiores, né? Então, o que a gente está observando é que esses intervalos aí são menores e eles estão ficando cada vez mais intensos, né? Chegando em pouco tempo a uma intensificação maior, por exemplo, chegando aí no máximo que a gente chegou aí do El Niño, que chegou a 2 graus, o El Niño muito forte, e depois foi começando a reduzir. Mas esses extremos, sim, eles estão ocorrendo, né? E a gente está observando que a frequência deles está maior e que na projeção, né, dos estudos climáticos, eles estão ficando cada vez mais extremos, que vinha ocorrendo de forma moderada, agora vem ocorrendo e de forma mais extrema. Vamos passar aí por uma lanina e já está sendo esperado uma lanina de moderado a forte. Então, temos aí uma condição que podemos sair, a região sul do Brasil, sair de uma enchente e ir para uma seca novamente. Então, ainda estão em estudo, mas sim, já existe essa condição aí, né, de a lanina atuar moderada forte e trazer aí seca novamente aí para o segundo semestre. A sua explicação, ela é tomada com base científica, seja aí pelos fatores da própria climatologia, fatores também que a gente destacou agora há pouco a respeito do desmatamento, que envolvem aí outras áreas do conhecimento humano. Elizabeth, como é que a gente pode associar essa ocorrência de dados, somando do ponto de vista histórico, pensando em prevenção, né? Como é que todo esse conhecimento científico nas diferentes áreas, eles podem auxiliar para a tomada de decisões, para a realização de ações, para que, né, no futuro a gente não veja ou veja com menor intensidade fatos como a gente está vivenciando lá no sul do país. Sim, Samuel, a gente precisa realmente ser os órgãos, né, engajados, né, não só a meteorologia ou a hidrologia, mas a União e também, principalmente, as políticas públicas para se atuar nesses momentos, né? Que nós precisamos de algo mais palpável na ocorrência de fenômenos como esse, que a gente tem que se preparar para esse tipo de fenômeno, né? Não adianta só a meteorologia liberar aí um aviso, o alerta, mas também há necessidade que a população esteja consciente do que vai acontecer e aí ela se preparar e ter os locais, né, para receber essas pessoas em termos de tragédia, como foi essa que aconteceu, e como vamos prevenir, né? Então, a gente tem que trabalhar com prevenção no sentido de termo de redução de desmatamento, trabalhar com o que já tem muita tecnologia para trabalhar com o que já está desmatado, né? Então, com o crescimento da produção ainda maior
com o uso de tecnologia, sem precisar desmatar mais para ter uma produção maior, né? E sim usando a tecnologia, como a Embrapa já tem tecnologias em termos para a agricultura, né? Para a pecuária. Então, tem essas condições aí que pode ser, sim, mitigadas com a tecnologia e a população ser consciente em termos de que precisa ter essas áreas, né? O espaço nas grandes cidades para a questão da ocorrência de uma enchente, né? Ter essa área ali mais livre, em termos de um projeto das grandes cidades, trabalhando com essa condição. Eu sei que os investimentos que vai ser preciso nessa área do clima, para que a gente tenha a amenização, a mitigação, né, no que fazer para que não ocorra tantas tragédias como vem ocorrendo, e pelo menos parar ali em termos de aquecimento, né, amenizar esse aquecimento é necessário, sim, não só o Brasil, mas em termos globais. E isso sabemos que é muito difícil, né? Ou seja, é uma Acordo de Paris, por exemplo, a dificuldade para se assinar esses acordos, né, considerando todos os países, é muito difícil essa condição, mas é necessário que seja feito, né, e vamos trabalhando isso, acredito que aqui, por exemplo, no Brasil, e está fazendo a parte dele, né, nesse sentido de conscientização, em termos de desmatamento, em termos de energia renovável, em termos de biomassa. A gente tem muita tecnologia para isso, a gente precisa usar, né, o que já temos para que possamos melhorar ainda mais, né, e começar realmente a ser empregada tanto na separação do lixo, quanto também em projetos para energia solar, né, que esteja com condições para todos, né? A utilização da energia solar, por exemplo, então, que é uma energia renovável. Então, essa condição precisa ser realmente políticas, né, para incentivar a população e também a conscientização da população em relação a essa questão. A questão do aquecimento global, a questão das tragédias climáticas, e que senão realmente a gente está chegando no momento que não teria retorno, né, segundo os estudos aí do IPCC, para que a gente precise tomar uma decisão e precisa ser essa decisão o mais rápido possível, né? Não tem mais como esperar que ocorra essas mudanças ou essa conscientização. É necessário que a gente, infelizmente, agora, né, vivenciando e tomando as decisões que sejam necessárias, porque na região do Cerrado também, com enchentes, né, que ocorrem, ou seca muito acentuadas, e estamos realmente vivenciando já essas condições aí em termos já globais. Elizabeth, você falou em sinais de alerta, né? Alertas que nem sempre são ouvidos pela sociedade, né? A gente vê as medidas que o Rio Grande do Sul vinha tomando para tentar evitar esse tipo de situação, que era uma situação que acontecia com frequência, mas não com essa intensidade. Como que a meteorologia utiliza os sinais de alerta para prever, por exemplo, a chegada do El Niño? Você falou, né, que nós saímos de um período de El Niño, fomos para a Laninha e depois voltamos imediatamente para um novo cenário de El Niño. Como que a meteorologia prevê as condições que nós enfrentaremos a partir da chegada de um fenômeno, da saída de um para a chegada de outro fenômeno? Sim, utilizados modelos meteorológicos, né, com todos esses dados, tanto os dados de superfície, né, dados das estações meteorológicas, dados do oceano, dados da atmosfera, né, coletados através de aviões, através de radiosondas, e imagem de satélite, e radares. Então, é uma gama de informação que são colocadas nesses modelos, né, e projetados para o futuro, né, para os próximos meses, em termos de previsão climática, próximos meses, em termos de previsão do tempo, próxima semana,
e aí uma projeção em termos globais, né, em termos de mudanças climáticas, colocado para mais anos, 2000, por exemplo, né, 2100, 2030, né? Então, tem essas condições que os modelos meteorológicos vão fazendo esses cenários, né, para alertar a população em termos de mudanças climáticas e também a previsão do tempo. Na previsão do tempo, temos os modelos meteorológicos, né, com todos esses dados que estão inseridos, aí eles projetam, por exemplo, o que ocorreu lá no sul do Brasil, já uma semana, mais de uma semana já, mostrando essa condição que ia ter ali no sul do Brasil, foi feito alerta, né? O modelo, ele não consegue, falando da previsão do tempo, não consegue pegar exatamente a quantidade ali, chuva que ia ocorrer, mas ele já indicava que era mais de 200 milímetros. Se é mais de 200 milímetros, já é condição de tragédia, né? Ou de condição muito, de trazer muito transtorno e uma alerta já máxima e vermelha para essa condição. Em termos de prognóstico, quando fazemos prognóstico trimestral, são 3 meses, ele vai detectar, por exemplo, se os próximos 3 meses vão ficar acima da média em termos de temperatura, em termos de precipitação. Temos essa condição aí, se ela mostra isso para a gente. É o que a gente tem para os próximos 3 meses, mostrando a temperatura acima da média. E esses cenários, né, do aquecimento global que mostra, assim, essas condições aí de temperaturas bastante elevadas, modificando aqui, inclusive, o nosso cercado, condição de calor extremo aqui para a nossa região. Então, a gente faz isso através da tecnologia e quanto mais melhora a tecnologia, melhor fica a condição, tanto de previsão, né, previsão do tempo, previsão climática e os cenários aí para mudanças globais. Elizabeth, nós queremos agradecer aqui a sua presença nessa edição do Pauta 1, trazendo informações, análises, dados precisos, baseados aí na ciência, para entender como que o Cerrado, então, influencia nas enchentes do Rio Grande do Sul. Obrigado, Elizabeth. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre o clima. Nessa edição, nestes 2 primeiros blocos do Pauta 1, nós recebemos aqui a Elizabeth Alves Ferreira, ela que é meteorologista e gerente do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, aqui em Goiás. Nós vamos continuar falando sobre as questões climáticas e também como o Cerrado influencia nas enchentes do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre tecnologia no próximo bloco. Continuamos aqui, eu, Rawane Rocha e também Samuel Straiotto. Não saia daí, a gente volta já já. Olá, chegamos ao terceiro e último bloco desta edição do Pauta 1, aqui comigo Rawane Rocha e também Samuel Straiotto. Nós estamos abordando nessa edição a relação do bioma cerrado com as enchentes que atingem a região sul do país, especialmente o Rio Grande do Sul. E a gente destaca que muitos entendem essas enchentes do Rio Grande do Sul como uma negligência climática. Mas como que nós podemos mudar esse quadro? Uma saída seria a educação climática. É isso mesmo. E para destacarmos o assunto, nós convidamos a diretora de Recursos Humanos e vice-coordenadora do projeto de percepção social do RCGI, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da Universidade de São Paulo, a USP. Nós estamos em contato nesse instante com a professora Karen Mascarenhas. Muito obrigado, professora, pela presença. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês. Professora, a gente não vai detalhar, mas aqui apenas para exemplificar uma inovação que foi bastante pertinente, que é uma ferramenta para auxiliar formadores de políticas públicas a elencar temas mais eficazes para aumentar a eficiência e a educação climática. E essa ferramenta foi destaque em publicação na renomada revista Science Advances. E a ferramenta ou ferramentas como essa podem ajudar
a evitar desastres climáticos como vimos lá no sul do país? Na verdade, isso é resultado de uma pesquisa, é uma pesquisa bastante extensa que foi feita ao longo de um ano, né, envolvendo 63 países e 250 pesquisadores. E a intenção foi identificar quais eram as estratégias que eram mais efetivas para conseguir lidar com alguns comportamentos das pessoas. Então, lidou com 4 dimensões de comportamento, que, na verdade, uma delas é a crença nas mudanças climáticas, a outra é o apoio à adoção de políticas climáticas, a terceira é o compartilhamento dessas informações nas mídias sociais, e o quarto era realmente fazer uma tarefa que exigia que as pessoas implementassem algum esforço no sentido de fazer essa tarefa, tá? Então, a partir disso, se foi possível comparar como é que diferentes países se comportam em relação a essas 4 dimensões, né? Vendo quais eram as estratégias que poderiam ser mais efetivas dependendo da situação. Então, claro, é uma informação que são informações que a gente tem que continuar pesquisando, né? Mas são muito pertinentes aí no sentido de que o acesso a essas informações ou tratar essas informações dentro das nossas políticas podem garantir melhores efeitos aí nas questões das políticas mais bem encaminhadas, né? Então, sem dúvida, isso pode ajudar. Karen, eu queria que você destacasse para a gente, né, os resultados para a população brasileira, como os brasileiros responderam a essa pergunta. Então, o que você pode destacar para a gente de comportamento dos brasileiros em relação às mudanças climáticas? Olha, o comportamento do brasileiro ele acredita nas mudanças climáticas. Isso é uma coisa que acontece ao longo dos anos. Se tem pesquisa de muito longo prazo, quer dizer, vamos dizer assim, desde os anos 70 e até antes disso, mas só para vocês terem uma ideia, desde os anos 70 tem uma pesquisa de 1972 e que o nível de percepção dos brasileiros sobre a questão das mudanças climáticas, de que ela estava acontecendo e de que ela era uma ameaça, já estava em 72% dos brasileiros vendo isso. Nós chegamos a 95% nos anos 2000, né, assim, até recentemente. 2015 foi uma pesquisa que fizeram, 2020 saiu com 95%. Então, você vê que já tem uma sensibilidade bastante grande para o assunto, né? O que acontece é que intervenções diferentes podem ajudar nessas questões. Então, a crença dos brasileiros nas mudanças climáticas é bastante alta, sempre foi. O que acontece que a gente pode destacar é que isso transformado para fazer um esforço no sentido de mudar seu comportamento ou trazer alguma coisa, ainda é baixo, né? E isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. Essa questão de fazer uma tarefa que leve à questão da proteção ambiental ainda exige um esforço maior e uma conscientização e uma educação maior. Professora, em relação ao aspecto social, né, a população vivencia essas mudanças climáticas e normalmente, infelizmente, a camada mais pobre da população acaba sofrendo mais quando acontecem esses efeitos das mudanças climáticas. A gente vê, por exemplo, em cidades do Rio Grande do Sul, especialmente a capital, Porto Alegre, as regiões mais baixas da capital são as mais atingidas e a maioria absoluta é composta por famílias de pessoas vulneravelmente mais pobres. Eu queria perguntar como que os aspectos sociais podem ajudar no enfrentamento das mudanças climáticas. Esse é um aspecto muito importante, né? Porque realmente a população mais pobre vive normalmente em costas e em locais que, assim, aonde eles conseguiram se instalar, né? E que normalmente não são nas áreas melhores, elas são áreas de risco e que muitas vezes propiciam esse tipo de situação frente a uma catástrofe como essa, como a inundação. Elas estão mais propensas a esse tipo de situação.
Portanto, quer dizer, estabelecer políticas e ajudar essa população é extremamente importante. Então, assim, estabelecer formas aonde essas políticas possam atuar e principalmente beneficiar essa população mais carente, e no sentido também de educá-las de formas que elas possam, elas mesmas, cuidarem de várias questões que estão muito próximas ao dia a dia delas, como, por exemplo, essas questões que têm a ver com descartar o lixo em algum lugar apropriado, em cuidar de contenções onde ela possa não ter a casa dela invadida com muita facilidade com a relação de quando há uma inundação, quer dizer, fazendo pequenos atos que ela mesma pode se proteger. Educação é fundamental. Professora, no bloco anterior, ou nos blocos anteriores aqui do programa, nós estávamos associando fenômenos climáticos locais. Nós estamos aqui no Brasil Central, na região do Cerrado, e efeitos no microclima acabam afetando situações em outros espaços. Por exemplo, neste caso, nós aprendemos aqui neste programa de hoje de que fatos no Cerrado acabaram contribuindo lá no sul do país para a incidência de um volume maior de chuvas. Nós usamos aqui na abertura deste bloco o termo negligência climática. A educação climática, ela pode, quando a gente pensa no lugar em que nós vivemos, no lugar em que nós habitamos, nas nossas ações, tudo isso, professora, pode ajudar essa educação climática a combater a negligência climática? Sem dúvida, a educação, sem dúvida, é o ponto fundamental, né? Porque você precisa envolver todos nessa questão da mudança que é necessária para que a gente possa manter o nosso clima, né? O clima do planeta. E isso não tem uma divisão entre países ou regiões. É claro que cada região é mais afetada por uma diferente situação. E tudo o que acontece numa região pode estar impactando também em outra. Então, por exemplo, as ondas de calor, né, que nós temos aqui, podem estar represando, né, assim, e aí os meteorologistas podem falar isso melhor do que eu, mas represando essas ondas, né, aonde as chuvas estão contidas ali na região sul. E se a gente não mudar o nosso comportamento ou a forma como a gente lida em outras regiões, por exemplo, preservando essa questão do nosso clima, no sentido de reduzir as emissões de CO2, e como é que a gente faz isso? Então, adotando práticas como, por exemplo, fazendo uma transição para energias renováveis, que são energias limpas, por exemplo, né? Que a gente saia da questão da utilização dos combustíveis fósseis, é um evento bastante importante. Agora, educar a todos é importante. Então, educar os governantes, educar os responsáveis pelas indústrias, que também produzem uma série de atividades que poluem e que mexem com as emissões, enfim. A própria mídia, como vocês, fazem um trabalho muito importante nessa questão da divulgação e precisam conhecer esses temas, né? Como a própria sociedade em geral. Cada um tem que fazer o seu papel nessa mudança. E, professora, você estava falando dessa conexão do que acontece num país também afetar um outro país, por exemplo, levando em consideração a pesquisa de vocês, né, que reúne diversos países do mundo, quando a gente pensa em estratégias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, essas estratégias, elas também precisam ser coletivas? Elas podem ser coletivas, sim, mas o que a gente percebeu é que o comportamento em diferentes culturas e até em diferentes regiões, ela é sensibilizada de formas diferentes. Então, é importante olhar para esses dados de uma maneira que você aprofunde um pouco o entendimento do que acontece em cada situação, né? Então, você tem diferenças que acontecem em função de país, tem diferenças que acontecem em função de região, né? Tem diferenças que acontecem em função da faixa etária que você está conversando, e também mesmo das questões do nível de educação das pessoas, tá? Então, tudo isso deve ser levado em conta para que você crie uma estratégia robusta que leve em conta todos esses aspectos.
A questão é, não tem uma bala de prata, uma única forma de você lidar com a comunicação e com a educação. São várias estratégias em conjunto que vão fazer a diferença. Professora, uma questão, e a professora abordou muito bem isso aqui ao longo desse bloco, são as ações para mitigar esses efeitos. A gente viu nessa situação enfrentada pelo Rio Grande do Sul que tanto o Congresso quanto o Poder Executivo se mobilizaram com recursos, enfim, a perder de vista justamente por conta da grande quantidade de impactos, né, sofridos na região do Rio Grande do Sul, onde estão áreas de risco. Em todo o Brasil são cerca de 2.000 cidades onde há apontamentos como áreas de risco. Esse mapeamento, ele precisa ser mais amplo, é preciso estar mais atento a dados como esse, e aí a tecnologia entra justamente como essa ferramenta para tentar mitigar o que acontece. Mapear essas áreas de risco com mais detalhamento pode também ajudar a reduzir esses impactos? Sua pergunta é muito, muito relevante. Sem dúvida, sim. Aqui dentro do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, né, o RCGI, que fica dentro da Universidade de São Paulo, a gente tem grupos distintos trabalhando em diferentes frentes para lidar com isso. Eu trabalho mais com os aspectos sociais, comportamentais e nesse aspecto aí de educação e de comunicação. Mas tem outros que também trabalham, por exemplo, com essa questão do mapeamento, que é muito importante. Então, entendendo quais são as alternativas, as possibilidades para cada região. Quais são os principais aspectos que impactam e quais são as principais tecnologias que poderiam trazer melhorias na questão da redução das emissões dos gases de efeito estufa e, portanto, contribuir para que a gente tivesse menos impacto no nosso clima. Professora, toda essa contribuição, ela também pode servir como um instrumento para combate a uma lógica desinformativa, para a gente evitar emissões de fake news, de situações que podem trazer um prejuízo não só para os estudos científicos, mas para a coletividade de uma forma geral? Sim, sim. É muito importante que a gente possa combater essa questão da desinformação e isso vem com o tempo e com a informação. A gente também olhou nos nossos estudos, né? E, na verdade, ontem saiu um estudo bastante interessante que foi do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que levantou a percepção da ciência, a percepção dos brasileiros sobre a ciência. E isso foi muito interessante porque ele vem bem paralelo aqui, olhando o que a gente também tem visto sobre a questão das mudanças climáticas, né? E aí dizendo que essa questão da educação ela é fundamental e que a questão da desinformação ainda é um aspecto pequeno, né? De impacto pequeno, mas que ele precisa ser combatido porque ele pode se tornar viral e eventualmente trazer grandes confusões. E ele está ligado muito às questões dos valores e dos próprios algoritmos que muitas dessas redes sociais utilizam, né? Então, à medida que você tem um determinado posicionamento, você recebe informação muito vinculada a este posicionamento, né? Então, te leva a acreditar naquilo. Então, é muito importante também olhar isso numa dimensão mais ampla para levar em conta políticas que possam levar a monitorar melhor essas questões, também com relação a como é que você divulga informação. Professora Karen Mascarenhas, diretora de Recursos Humanos, também vice-coordenadora do Projeto de Percepção Social do RCGI, Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da Universidade de São Paulo, a USP. Professora, obrigado pela participação, pela análise, por trazer as informações de forma tão ampla para ajudar a gente a entender, por meio da tecnologia, como o cerrado influencia, né? E também como a tecnologia pode ajudar a mitigar os impactos climáticos, como acontece na região sul. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estiveram aqui comigo a Rawane Rocha e também Samuel Straiotto. Nós conversamos aqui amplamente com especialistas no assunto para falar sobre as questões climáticas, o cerrado e os impactos
que vem assolando a região sul do país. Essa edição do Pauta 1 você pode acompanhar quando quiser lá no sagresonline.com.br e também no nosso canal do YouTube, o Sagres TV. Até uma próxima edição do Pauta 1.